Oi, gente, sejam bem-vindos ao Fluxo Atemporal. Essa vai ser a primeira leitura aqui do canal em português. Meu nome é Sabine. Eu espero que vocês gostem. A pergunta de hoje é: que sonhos vão se manifestar no ano de 2020? Não importa em que ano você esteja assistindo, você pode aplicar essa leitura pro período de um ano a partir do momento em que você esteja assistindo esse vídeo. É um vídeo atemporal, mas ele está pensado para o momento em que está sendo gravado, que é um momento de início de ano. Nós estamos no início de fevereiro de 2020, então tem muita gente tentando planejar o ano de uma forma que seja coerente com os seus sonhos, né? Com as transformações que pretende manifestar na sua vida. Para vocês que nunca assistiram a um vídeo de Escolha Sua Carta, é importante lembrar que essas são leituras muito gerais, várias pessoas vão estar assistindo ao mesmo tempo e as mensagens canalizadas, interpretadas aqui, tentam atender a várias pessoas, então elas não podem ser muito específicas, são mensagens gerais. O interessante é que você ouça com a sua intuição bem ativa e fique com o que significa para você, com o que ressoa em você e deixe o resto passar. Tá? O procedimento é muito simples, você escolhe uma das pilhas e pode usar as marcações de tempo no box de descrição embaixo do vídeo, ou sempre fixadas no primeiro dos comentários, na primeira da lista dos comentários, para avançar para a leitura 1, 2 ou 3, de acordo com a opção que você fez, tá? Nós temos 3 opções hoje. A primeira é representada por esse quartzo branco. A segunda é representada por essa ametista. E a terceira é representada por essa turmalina negra, rajada de prata. Então, opção 1, quartzo branco, opção 2, a turmalina, opção 2, a ametista, e opção 3, a turmalina negra. Tá? Se quiser pausar o vídeo para escolher, ou se quiser simplesmente pular para a sua opção, a partir de agora vocês já podem pular. É interessante que eu tive um comentário semana passada dizendo que é difícil às vezes escolher a opção, e eu costumo dizer que a primeira opção, a primeira coisa que te chama, costuma trazer uma mensagem, né, para você. Costuma ser, é interessante seguir esse primeiro chamado, essa primeira intuição em relação à pilha para a qual você deve ir ou para a qual você deve ouvir, mas sempre lembrando que são mensagens gerais. Então, não necessariamente tudo que será dito vai se aplicar à situação da sua vida, da pessoa que está assistindo, tá? Vou passar então para a leitura da pilha número 1, da opção 1 aqui. Bem-vindo a você que escolheu a opção número 1 com esse quartzo branco. Para quem é novo no canal, é importante dizer que esse canal, Fluxo Atemporal, Timeless Flux, existe por conta desse oráculo, que é um oráculo que eu mesma criei, eu mesma recebi, e a gente vai começar com a leitura dessas 2 cartas em relação a que sonhos vão se manifestar e como esses sonhos vão se manifestar, para dar um pouco de contexto em relação à sua situação atual, tá? De cara, eu já posso dizer que eu tenho uma carta do naipe além, que tá invertida, né? Se vocês olharem para esse naipe aqui, não sei se fica muito fácil de ver na câmera, mas é um naipe que se refere ao contato direto com o sagrado, com o plano espiritual, e ao plano espiritual dizendo oi. Então aqui eu vejo alguma coisa, algum tipo de mensagem, algum tipo de sinal que está tentando chegar em relação aos seus sonhos e que está sendo bloqueado de alguma forma, seja porque você não está vendo isso claramente, porque você não está sabendo interpretar esses sinais, ou porque tem algum tipo de resistência a essa interferência do sagrado, não consegue ver que isso pode ser bom na sua vida. Uma outra coisa que eu vejo aqui já claramente é que você está num momento crucial da sua vida, porque esse naipe aqui, no que diz respeito a sonhos, esse naipe aqui é o naipe do caminho. Então, o caminho fala sobre o nosso propósito, fala sobre momentos da vida em que a gente, de fato, está conectado ao propósito, está conectado a uma versão
mais adequada, mais coerente, mais em contato direto com o espiritual, digamos assim. Não importa como isso vai se apresentar, se isso vai se apresentar num relacionamento amoroso ou profissionalmente, são momentos em que você sente que de fato está conectado com aquilo que você veio fazer na Terra. Só que essa carta também se apresenta invertida, então tem algum tipo de bloqueio acontecendo, tanto em termos da ajuda que outros planos possam estar querendo te dar nesse momento, quanto em termos do seu propósito nessa vida. Agora vamos ver a que isso se refere exatamente, tá? E eu já tô vendo aqui o que é. No que diz respeito aos seus sonhos, o que está acontecendo? Você, quando pensa sobre os seus sonhos, não importa em que área esses sonhos estejam se manifestando, você pensa a respeito dos seus sonhos a partir de características, de indicadores de sucesso extremamente materiais. Então, eu vejo aqui que você já teve alguns sucessos na vida. Algumas coisas que indicavam que você, de fato, estava seguindo um caminho que ia te levar ao sucesso. E quando eu digo sucesso aqui, não é um sucesso necessariamente em termos de quantidade de dinheiro. Você não necessariamente vai ser rico, você não necessariamente vai ser a pessoa mais importante da sua empresa, ou vai ter um trabalho que as pessoas considerem como um trabalho, enfim, que lide com bastante responsabilidade, porque normalmente esse tipo de cargo ou uma demonstração de que você tem uma certa riqueza material, são essas coisas que são consideradas sucesso na nossa sociedade, né? Mas eu tô falando de sucesso em relação ao seu propósito e isso sempre está relacionado com o que te faz mais feliz. Eu vejo aqui que você, no que você fez até agora na sua vida, já teve claros indícios de que você é bem sucedido, né? Você é bem sucedido ou bem sucedida em relação a aquilo que você se coloca a fazer, mas não necessariamente bem sucedido diante dos outros. Quer dizer, você pode não ter muita coisa para ostentar, ou você pode ter pessoas ao seu redor dizendo que aquilo que você faz não tem valor, que aquilo que você faz não representa o sucesso. Mas no fundo, você sabe que os seus empreendimentos, que aquilo a que você se dedica, seja em termos de relacionamento, seja em termos de trabalho, de fato te faz feliz. Eu não vejo aqui que você é uma pessoa que chegou ao ponto de sou completamente feliz, não tenho mais nada para fazer. Não. Eu vejo aqui a seguinte situação. De tempos em tempos, você tem um chamado, um insight, ou se lembra de alguma coisa que você fez e pensa, nossa, eu realmente consigo algumas coisas na minha vida que podem não ser o que todo mundo acha que é sucesso, mas que me fazem muito feliz. Só que em vez de você se concentrar nisso para construir um caminho a partir daí, você se concentra no que os outros te dizem que seria sucesso. Então aqui, como uma primeira colocação em relação a que sonhos vão acontecer ou deixar de acontecer, ou o que você pode fazer para melhorar a manifestação dos seus sonhos, né, para aumentar esse potencial de manifestação de sonhos em 2020, eu já tenho o seguinte: você precisa dar mais valor àquilo que te faz feliz e a esses momentos em que você sente, ok, isso aqui não é exatamente o que as pessoas consideram que é sucesso. Não tem a forma que as pessoas, pelo menos as pessoas com as quais eu convivo, consideram que seja bem sucedida, mas é o meu sucesso. Eu sei que é o meu sucesso, porque nessa carta aqui a gente tem justamente a gente tem essa série de cubinhos, quadradinhos 3D aqui, e uma frase dizendo que o mistério, no sentido do mistério sagrado, mistério divino, é o que está entre os quadrados, ou seja, essa carta fala sobre coisas que estão para além da forma, coisas que estão relacionadas à essência e não à forma. Então, eu vejo que você consegue sentir o cheiro da sua essência em muitas das coisas que você faz, mas não dá
tanto valor a esses indicadores de sucesso porque eles não necessariamente batem com o que as outras pessoas dizem que o sucesso deveria ser, digamos assim. E eu vejo também por que isso acontece. Isso acontece porque o seu caminho de vida, o seu propósito, como eu falei antes, essa carta está diretamente relacionada ao propósito. O seu propósito está relacionado à transformação constante, né? Então, de alguma maneira, você precisa... isso pode ser porque, de fato, você tem o seu olhar numa profissão que requer transformação, como, por exemplo, você quer ser ator, você quer ser algum tipo de performer na área de entretenimento, né? Ou você... Enfim, qualquer profissão correlata essa área de apresentação, né? Em que você tem que mudar de papéis e você tem que, de fato, ser várias pessoas em uma, né? Mas também porque você pode querer administrar uma grande empresa, né? E nisso você precisa saber um pouco da função de cada uma das pessoas a quem você administra, mesmo que você não vá fazer efetivamente, você precisa saber como cada um dos departamentos funciona. Ou porque você tem uma espécie de vida... ou tem como sonho uma espécie de vida mais ou menos mambembe, né? Então, de qualquer maneira, o seu propósito está relacionado com essa transformação, com ser sempre um novo eu. Nessa carta a gente tem, já não sou mais o mesmo, beijo o que fui, serei. Como é que é essa história de beijo o que fui, serei? Eu beijo o que o meu passado tem, que permitiu que eu me tornasse uma nova pessoa. O seu propósito tem a ver com buscar esse equilíbrio, tem a ver com uma constante transformação em que do seu passado você tira elementos para criar a pessoa necessária no presente. E essa transformação vai ser constante. Mas por algum motivo, hoje... você tem dificuldades de ver o que de fato te faz feliz, o que de fato é sucesso para você. Eu acho até que você vê, de fato, né? E tem esses momentos, esses insights ainda talvez tímidos para alguns de vocês que estão assistindo, né? Mas tem dificuldade de se basear neles para de fato planejar e de fato sonhar, né? Porque... é até compreensível, né? A sociedade preza por estabilidade em muitos sentidos. Então, talvez as pessoas te perguntem muito, tá bom, mas o que você vai ser? Eu quero uma profissão definida, eu quero uma profissão que dê segurança. E você tá ou numa profissão que exige muita transformação, ou até... entre várias profissões, talvez você queira ser uma pessoa barra, né? Ator barra empresário, ou escritor barra... alguma outra coisa. Você é uma pessoa que precisa, no seu propósito, no seu caminho de vida, dessa constante transformação. Então, é como se você não encontrasse lugar nas propostas de sucesso que outras pessoas têm para você, porque você realmente... se você ficar muito estático ou muito preso na forma, isso não te traz felicidade, não te traz fruição. Esse é o nosso contexto aqui, nesse momento, né? É importante dizer que isso pode se aplicar a relacionamentos também. Então, eu sinto que para algumas pessoas que estão vendo esse vídeo, essa pode ser uma questão de, por exemplo, não se ver em relacionamentos considerados padrão ou aceitos pela sociedade, né? Você não se vê casando, ou você é uma pessoa que não se vê dentro de padrões heteronormativos, você não se vê... não se vê tendo, de repente você está num trisal, você está num relacionamento que dentro da sua comunidade, por algum motivo, não é aceito da forma que você gostaria que fosse, né? Eu não vejo nem você arriscando isso ainda. Eu vejo você passando por situações e pensando, eu seria feliz assim, testando, né? Mas com certa dificuldade de dar chance a isso, a chance que mereceria ter, porque essa transformação, esse seu jeito transformador e mambembe de ser não é bem visto. E aí eu tenho duas cartas aqui para começar a falar com a gente sobre o ano de 2020, né? Olha, eu tenho duas cartas invertidas também. E aí... para o ano de 2020, eu vejo que vai ser muito importante que você saiba que você está protegido, né? Aqui eu tenho a deusa Tara, né? Green Tara, Tara verde, proteção suprema, você está protegido. As cordas espirituais, né, estão sendo
cortadas, as amarras espirituais, mova-se para além das limitações e confie. Isso aqui é um processo que ainda é muito difícil para você, mas que vai ser fundamental para que os seus sonhos se manifestem da maneira que você gostaria em 2020. E outra coisa que também é difícil para você, mas está aparecendo aqui, e está diretamente relacionada, é essa coisa de esperar milagres, né? Eu quero falar um pouco mais sobre isso, mas eu vou ler a carta aqui para vocês, espero que você consiga ver. Lembre-se de que apenas o amor é real. Milagres vão ocorrer naturalmente. O espírito está te protegendo, né? Tá te mantendo seguro, né? Então, assim, eu quero falar um pouco mais sobre essa coisa do milagre, porque está diretamente relacionada com essa situação aqui. Muitas vezes a gente tem a impressão de que o espiritual, a nossa versão de Deus, a nossa versão da deusa, os deuses em que a gente acredita, as entidades, enfim, como quer que você represente isso, estão contra nós. Caso você não acredite numa entidade ou acredite numa forma de energia, enfim, não importa a sua representação, a gente tem essa sensação vaga e geral de que o universo está contra nós, ou de que a sociedade está contra nós. E a sociedade, especificamente, pode até estar contra, mas existe um âmbito espiritual em que as coisas, de fato, não têm nenhum interesse em te fazer mal e em não te proteger. Então, parece que existe a necessidade aqui, para que os seus sonhos se manifestem em 2020, de dar um salto de fé e de repensar aquilo que você acha que é um milagre, né? Porque, de alguma forma, como essa questão de que a sua forma, a sua necessidade de sempre se transformar ou de estar atrelado a uma profissão, um tipo de relacionamento que é muito para frente, que é diferente, que é transformador, ou que não é bem recebido nos lugares onde você está, como isso é uma coisa que você vê como muito difícil, aqui você não consegue dar a devida atenção por conta da recepção dos outros, o cumprimento do seu desejo, do seu sonho, né, a manifestação do seu sonho, ocupa na sua cabeça, no seu coração, um lugar de milagre, só um milagre para que essas coisas aconteçam. E essas cartas estão aqui para te dizer que milagres acontecem. Milagres acontecem o tempo inteiro. Até porque a perspectiva que a gente tem em relação ao que é um milagre ou não depende de como a gente acredita que o universo está trabalhando ou não a nosso favor. Certo? Então, assim, sim, a sociedade é injusta, sim, muitas visões são limitadas, sim, você pode ser considerado diferente e pode sofrer preconceitos, mas isso não significa que o universo não esteja te protegendo e que o que você deseja, o seu sonho, não seja possível. São duas coisas diferentes. Agora, se você tender a achar que o que você deseja, o seu sonho, é impossível, está sempre no nível do milagroso, e pior do que isso, que milagres não existem, você mesmo começa a bloquear ou não ver as suas chances de manifestar esses milagres. Então, a princípio, eu tô vendo aqui muitos avisos, né? Eu tô vendo aqui uma energia de você quer muito isso, mas é muito difícil. Ou você quer muito correr atrás dos seus sonhos, mas acredita que eles são muito diferentes de tudo que as pessoas consideram possível e acredita que, enfim, seria preciso um milagre, ou pelo menos muito esforço para que eles de fato acontecessem, ou pelo menos para que eles acontecessem em 2020, né? E aí, eu tenho uma energia aqui de crescimento. Essa energia de crescimento está me dizendo que tudo isso, porque você está passando, faz parte de um processo natural de crescimento e de expansão que não só é comum a todos os seres humanos, né? Existem momentos em que a gente precisa mesmo confrontar o que é de nossa essência, o que é de nosso caminho, como é que a gente vai crescer a partir daí, em que a gente acredita, né? Até que ponto as coisas, os nossos sonhos parecem milagrosos ou parecem fora de qualquer proporção, e também precisa confrontar os âmbitos em que a gente está, os amigos, a família, ou o que a gente acredita que a sociedade está tentando nos impor, para ver se
é isso mesmo que a gente quer. E a frase que tá me vindo à cabeça é: se o bicho-papão é tão grande quanto parece. E vai parecer grande, obviamente, porque aqui aparecem impressões que não são desdenháveis, né? Não é coisa pequena e eu não quero parecer insensível, mas ao mesmo tempo tem uma mensagem muito grande de esperança, de que você de fato pode seguir um caminho que te deixa feliz, pode de fato investir nos seus sonhos e não precisa se preocupar se esses sonhos parecem estranhos ou parecem diferentes do que a maioria das pessoas ao seu redor aprova, né? Tem uma outra mensagem também aqui mais evidente de que 2020 vai ser um ano de crescimento. Agora, em relação a isso, eu quero ver o tarô. Sem dúvida, um ano de crescimento com a roda da fortuna aqui e um ano também de escolhas, né? Eu vou tirar mais algumas cartas para ver se surge alguma coisa mais clara em relação a o que de fato o ano traz, né? Se sai alguma coisa mais concreta. Mas o que eu tô vendo aqui logo de cara é: você sabe qual é o sonho que você está tentando manifestar, né? Tem boas chances desse sonho caminhar bastante em 2020. E o que tá faltando nesse momento é, de fato, dar atenção às coisas que já estão dando certo. Eu tô vendo aqui que essas coisas podem ser bem pequenas, tá? Pode ser, por exemplo, uma situação que me vem à mente e que não é para todo mundo, tem várias pessoas assistindo a esse vídeo, mas pode ser para alguns de vocês. Eu estou montando toda uma carreira voltada para administração e eu tenho uma banda em paralelo. A banda não ensaia muito, a banda não pratica muito, mas toda vez que a gente consegue fazer alguma coisa, eu me sinto muito feliz. Isso fala direto com o meu coração. Mas isso é completamente fora de tudo que a minha família, os meus amigos, o que eu leio na internet, enfim, é como se o universo mesmo estivesse contra eu seguir esse caminho de banda, porque afinal de contas não é isso que se faz, porque afinal de contas... E a mensagem que eu tenho aqui para você é: olha, não só o caminho que te deixa feliz é um caminho necessário, como você é uma pessoa que vai se transformar a vida inteira. Não apenas porque todos nós nos transformamos a vida inteira, mas porque você é uma pessoa que carrega isso na essência. Você fica rapidamente entediado se você estiver dedicado a um mesmo projeto, e talvez muitas vezes até pareça falta de disciplina, mas na verdade não é falta de disciplina. Você foi feito para dinamizar coisas, você está aqui para dinamizar coisas, melhor dizendo, né? Você pode, né, fazer várias coisas com a sua vida, mas o seu caminho, o seu propósito espiritual está diretamente relacionado com dinâmicas, com movimento, com transformações mais rápidas do que as transformações que a gente costuma observar em outros seres humanos. E o universo está trabalhando ao seu favor. A única coisa que precisa acontecer é você dar uma chance para isso real e mudar a sua mentalidade no que diz respeito ao que é milagroso. Porque muitas das coisas que podem ser entendidas como milagrosas por pessoas que de repente tem um ritmo mais estável de vida ou tem um ritmo de transformação mais lento que o seu, para você não são milagrosas. O universo está apoiando esse tipo de transformação, né? Agora eu vou ver se... já saiu carta aqui para você. Eu já posso ver de cara que o que você... Em 2020... É uma coisa que você já sabe o que é, né? É uma coisa que você já começou, já testou, já experimentou e precisa dar andamento. Tem tudo para essa coisa ganhar andamento em 2020, mas depende das decisões que você vai tomar. Depende também de como você vai contrabalançar o dar e receber nessa implementação de sonho, né? Lembre-se de que tudo o que você der volta para você. E pelo que eu tô vendo aqui, volta para você multiplicado, tá? Lembre-se também de que um impedimento grande que você tem é a falta de esperança, é esse apego a como as coisas deveriam ser, a uma imagem talvez mais tradicional das coisas, uma visão de mundo que pode ser importante para você por conta de família, amigos, enfim.
Então você é a pessoa que precisa alimentar a sua esperança, tá? Mas isso não é um insight novo, é uma coisa que já existe. Você não vai necessariamente começar nada novo. O que você vai fazer é alimentar a chama de um sonho que já existe, e esse sonho tem tudo para se desenvolver bastante em 2020, caso você seja justo consigo mesmo, caso você consiga atingir um ponto em que você de fato percebe que há chance real desse sonho brotar. E o que eu tenho de concreto para te dizer em relação a como é que eu faço, como é que eu posso ajudar, como é que eu posso tornar esse processo ainda mais rápido e não ficar entediado nesse processo e confiar em mim mesmo, o que eu posso te dizer é: pense em pequenas ações, um planejamento de pequenas ações, né, que você vai fazer todo dia em direção a esse sonho e que você vai ter como observar. Tenha muita paciência, porque vai ser um processo de realmente ir fazendo esse sonho crescer aos poucos, mas saiba que, por mais estranho que possa parecer por outras pessoas, se te faz feliz, se é importante para você, 2020 é um ano de frutificação. Então, eu não tô vendo um processo de crescimento rápido, crescimento instantâneo, eu não tô vendo promessas de basta você acreditar e tudo vai acontecer. O que eu tô vendo é que mudando essa mentalidade de que só um milagre pro meu sonho dar certo, mudando essa mentalidade e também estabelecendo um plano, daqueles planos que a gente faz de trás para frente. Bom, eu quero chegar a B, tudo bem, então quais são os passos de trás para frente que eu preciso dar, né? Tipo, eu quero montar um show com essa tal banda, então eu preciso ter o lugar, eu preciso ensaiar, eu preciso de pôsteres, eu preciso... E aí você vai colocando a ordem, você vai fazendo uma coisa a cada dia. E muitas vezes você vai se sentir ansioso, ou você vai, enfim, por conta dessas crenças, né, dessas limitações, desses atrapalhos que vêm de influências externas, você talvez sinta, não, só um milagre para esse show de fato sair, ou isso não vale a pena investir, né? Mas o que eu tô vendo aqui é uma situação de só um milagre. Só um milagre para isso sair, porque não tem como isso dar errado, não tem como isso dar certo, perdão. E, enfim, não importa como você esteja se sentindo, cumpra o plano, seguindo o caminho do que te deixa feliz. Você já sabe o que é, não é uma coisa nova. Tem como frutificar em 2020, mas você precisa construir uma base de ações sólida que de fato te leve do ponto A ao ponto B. Investir nisso, não importa o que as outras pessoas estejam dizendo. E como apareceu aqui esse mago invertido e a justiça também invertida, toma cuidado com decisões precipitadas e também com excesso de ideias. Isso pode ser uma questão para algum de vocês, assim, por exemplo, você está querendo construir essa coisa nova, esse sonho que parece impossível de alcançar, e aí faz o plano, e existem resistências normais na implementação desse plano, porque, né, novas crenças precisam surgir, você precisa acreditar muito em você mesmo. Então, algumas pessoas, às vezes, começam a inventar 1000 outras ideias, e aí começam todas as ideias ao mesmo tempo e acabam não seguindo planos nenhuma. Não, tem uma mensagem clara aqui de que você já sabe o que é, não vai inventar nada novo, não é nenhum grande insight e também não vai ajustar o plano para ficar mais agradável ou mais palatável para o julgamento de outra pessoa. É o que te faz feliz do jeito que te deixaria feliz. E de fato 2020 vai ser um ano de plantação, né? Vai ser um ano de disciplina, vai ser um ano de fato aprender à medida que você faz, à medida que você constrói, a deixar cada uma das ações com a sua cara. Essa coisa da sua cara e da sua integridade vai ser mais importante para que esse sonho de fato aconteça do que qualquer outra coisa, porque como o desafio era que não fosse que o seu sonho pudesse vingar sem ser tão atrelado a formas impostas por outras pessoas, então o que vai vingar esse ano com o apoio do universo é aquilo que de fato tiver a sua cara, é aquilo que de fato, saiba que inclusive se não vingar é porque não tem a sua cara, porque de novo você está escapando para uma coisa que talvez seja mais convencional ou mais socialmente aprovada.
Bom, espero que essa mensagem tenha ajudado. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, assina o canal. Deixa nos comentários, se você puder, sua impressão sobre, não só sobre o que foi falado aqui, mas também sobre esse vídeo em português, se vocês gostaram, né? Se vocês assistiram ao vídeo em português. E agora eu vou passar para a opção 2. Bem-vindos, pessoal, da pilha 2, da opção 2, com essa belíssima ametista. Eu adoro essa ametista, porque inclusive ela tem umas marcas, umas camadas aqui, como se fossem umas lâminas completamente diferentes por dentro, né? Isso me diz muito, mas enfim, vamos entrar na sua leitura. Se você é novo no canal ou nova no canal, esse canal é baseado no oráculo fluxo atemporal, que é esse aqui, o Timeless Flux, né? E essas cartas vão me ajudar a contextualizar o momento em que você está em relação aos seus sonhos, antes da gente falar especificamente sobre o que vai acontecer em 2020, tá? E eu já posso ver aqui que eu tenho um naipe, eu tenho o mesmo naipe, 2 cartas do mesmo naipe, com uma influência invertida e uma influência, enfim, atuante na sua vida. Esse naipe é interessante porque ele é o naipe do pão e circo, do panis et circenses. Então ele fala sobre situações sociais, ele fala sobre sonhos, no caso, né, que é o motivo da nossa leitura aqui hoje, que envolvem muito as personas sociais, as máscaras sociais, o que a gente precisa usar no dia a dia, as construções que a gente precisa usar no dia a dia para interagir com outros. São questões sociais, não no sentido necessariamente de ideológicas, mas no sentido de como a gente se porta diante dos outros, dos relacionamentos com outros. E eu vejo aqui que nesse social, no seu relacionamento com outras pessoas, tem uma coisa que está bloqueada e uma coisa que está funcionando, que está operando, né? E que tem a ver com o seu sonho que te traz aqui, né? Então, tá, mas no caso desse bloqueio aqui, eu vejo uma coisa boa. Vou explicar para vocês. Essa carta aqui é a carta do escombro à deriva. O que eu tô vendo aqui é que você acabou de sair de uma situação em relação às manifestações, ao que você quer para sua vida, foi uma situação muito complicada, né? Pode ter sido, inclusive, uma tragédia, um drama pessoal, uma coisa muito, muito difícil, né? Da ordem do físico, né? Da ordem que teve algum impacto físico, mas pode ser também uma questão de relacionamento um pouco mais complicada, em que você se sentiu um pouco como um escombro à deriva. Depois do naufrágio, eu sou o resto de quê? Mas você está superando isso, né? Você está superando essa situação, essa influência não está mais tanto na sua vida. E agora você está no momento em que você está voltando a ver a sua verdadeira origem, a sua verdadeira beleza, os seus verdadeiros talentos, que você tem asas para voar, que você é filhote de lua, e aqui o filhote de lua, ele tem muito a ver com ser filho do sagrado, do espírito, ser filho do espiritual, dar ouvidos à própria intuição. A lua tá aqui como quase um nariz dessa criatura que é coroada e que tá com as mãozinhas aqui sobre um muro que representa o limite entre o reino espiritual e o reino material. Quando você se descobre uma criatura espiritual dotada de talentos, dotada de benesses e de intuição que você pode usar a seu favor, amada pelo universo, né? Quando você supera uma situação difícil como essa e deixa de se ver como um resto de alguma coisa e passa a se ver como um inteiro, único no universo e abençoado, né? E protegido, você começa a se perguntar: da lua eu vim, e agora? Né? Mas esse agora é e agora alegre, animado. Então eu vejo você com muito entusiasmo para esse ano de 2020, para o que pode acontecer e talvez numa perspectiva também de busca, né? Como a gente está falando de sonho, eu sinto que os seus sonhos até um determinado momento estavam muito atrelados a uma determinada situação e essa situação se rompeu, seja por conta de um acidente, de uma tragédia, como eu falei, física, né? É muito difícil julgar, né? Para cada pessoa, o que é trágico aparece
se apresenta de uma forma, né? Mas assim, por conta de alguma influência externa, por conta de algum rompimento, o que você considerava sonho, ou o que você considerava uma possibilidade de manifestação na sua vida, se rompeu. E por alguns momentos você de fato teve que viver o luto dessa situação. E esse luto, quer seja um luto real, quer seja um luto... Bom, é sempre um luto real, mas quer seja o luto de fato pelo falecimento de uma pessoa, ou quer seja o luto pelo fim de um projeto, né, pelo fim de um sonho, ele leva a essa situação de realmente sentir um pouco a deriva. Você não tá mais assim, mas talvez ainda esteja no momento de, ok, eu sinto essa liberdade gigantesca, mas o que eu vou fazer? Né? Mais em busca do que fazer do que necessariamente de como fazer, ou se vai dar certo, com toda essa energia aparecendo aí para você no ano de 2020. E aí eu tenho 2 cartas para dizer de coisas que são importantes de considerar, porque podem, enfim, levar essa energia para um caminho não muito produtivo, digamos assim. Uma delas com essa carta aqui do The Miriam, né, a visão sagrada, que diz, eu vou botar aqui, espero que vocês consigam ver, escolha perdoar para se curar. Veja a luz em tudo e em todos, né? Lembre-se de que o amor não tem fronteiras. Então, assim, como uma primeira coisa que é importante nesse processo é que a cura, além de ser um processo, é um processo que a gente precisa o tempo todo reforçar. Como você saiu dessa situação difícil e eu vejo você em busca do próximo sonho, talvez você já saiba até o que é, mas ainda configurando essa imagem de, enfim, o que eu vou fazer agora que eu sei que eu de fato tenho valor e que eu de fato posso fazer o que eu quiser com a minha vida, né? É importante lembrar sempre de voltar, de escolher um caminho de perdão por tudo que aconteceu e lembrar sempre dessa origem como filhote sagrado, como filhote de lua, né? Porque, enfim, resquícios disso aqui podem aparecer. E a outra coisa que é importante é essa coisa do Cosmic Gateway, do portal cósmico. Seus pensamentos são magnéticos e poderosos. Mudanças miraculosas estão acontecendo. Também apareceu invertido. Então, assim, saiba que este ano, não apenas você ainda vai ter alguns momentos em que você vai precisar perdoar o que aconteceu, quer dizer, o processo de cura vai precisar ser constante, você vai precisar ter uma certa vigia, no sentido mais positivo da palavra, para não recair em padrões aqui de por que isso aconteceu comigo e por que, né, na verdade, quando a gente chega nesse ponto aqui de se sentir um escombro, é sempre porque a gente precisa renascer numa nova versão, numa versão melhorada que reconhece o seu total potencial e as suas asas, as asas que tem para voar, as asas que tem para construir novos sonhos e novos projetos. Mas é um processo doloroso, é um processo extremamente doloroso. Então, ao longo do ano, você vai precisar, de fato, continuar se perdoando, continuar perdoando o que aconteceu, continuar deixando isso ir, e vai precisar também lembrar que você, como diz aqui, os seus pensamentos precisam também de uma certa vigia, porque eles são magnéticos e poderosos. Como essa carta está aqui, eu diria também que essa carta está aqui para dizer que todos os seus pensamentos terão mais influência e terão mais força na manifestação dos seus sonhos durante 2020. Então já existe uma tendência para o ano de 2020, né? Para quem estuda astrologia e tal, esse é o ano da base, né? Um ano 4, um ano de criação de base para todos os nossos sonhos e manifestações na vida. No teu caso, especificamente, é importante ver para onde vai recair essa energia nova que você está ganhando saindo desse processo aqui. E para que essa energia não caia em nenhum lugar, enfim, não se atrele novamente a essa situação de passado que você está deixando, é importante que você lembre-se de perdoar toda vez, faça uma escolha clara por perdoar toda vez que um pensamento ainda relacionado a isso aqui que aconteceu volte à sua mente, e também que você se lembre que de fato os seus pensamentos nesse momento têm mais poder
em relação à manifestação, visões claras, tudo que você possa fazer em relação a não apenas visualizar, mas a construir mentalmente as bases, os princípios, os parâmetros do seu sonho, vão de fato ter uma influência na forma como as energias do universo vão apoiar a construção desse sonho. Ou seja, o que você puder fazer em termos de diário, de escrever metas, de desenho. Eu tô ouvindo aqui que para alguns de vocês o desenho pode ser uma ferramenta importante, né? Desenhar cenas, descrever em detalhes cenas. O desenho não precisa ser incrivelmente realista, ele precisa ser um desenho que te conecte com a imagem de como é o seu sonho realizado, né? Mas esse tipo de imagem que você possa carregar, ou talvez até uma espécie de alguma coisa que você possa ter como em cima da estante ou na sua mesa de trabalho que te lembre a realização desse sonho, né, que sirva como símbolo da realização desse sonho. Pode ser um cristal, pode ser, mas alguma coisa cujas características te levem diretamente à realização daquele sonho. Esse tipo de coisa, de fato, vai ter uma influência nas manifestações ao longo do ano de 2020. E aí eu tenho duas cartas, a diferença da pilha número 1, né? Eu tenho duas cartas para você. Eu tenho aqui uma mensagem clara de que esse não é um momento de síntese, esse é um momento de projeção para o futuro. Então, de novo, é menos um momento de ficar olhando para o que você aprendeu até aqui e mais um momento de se jogar em relação a ideias novas. E é bem o oposto do que saiu para a pilha 1, porque para o grupo 1, né, a gente estava falando de um sonho que já existe, e que precisa só de uma forcinha em termos de fé, de crença para se materializar, e tem muitas chances de se materializar em 2020. No seu caso, é apostar no novo, porque você está saindo de uma situação que de fato rompeu com muitas possibilidades de sonho, coisas que eram sonhos para você até um determinado momento, não são mais ou não são mais possíveis, e você teve que se reconstruir a partir desse processo. Só que essa reconstrução traz uma energia nova. Então, esse momento agora para você é um momento de se associar a tudo que for novo, é um momento de experimentação. Sonhos que estejam relacionados à experimentação, ao novo, coisas que você nunca fez antes, coisas que de fato são que trazem uma sensação de frescor, né? Que trazem uma sensação de testagem, de brincadeira, mas brincadeira no sentido de experimento mesmo. Esse tipo de sonho é não apenas necessário para que essa energia, né, de construção de um eu mais baseado nas suas virtudes, naquilo que você tem de positivo, possa surgir, possa se completar, e para que você seja mais feliz, esteja menos atrelado às energias que ficaram do passado, se sinta menos um escombro, né? Agora vamos ver se o tarô diz alguma coisa mais prática, mais objetiva em relação a esses sonhos, os sonhos que se manifestam, né? Olha só, eu já tô vendo aqui que existem padrões mentais que precisam mudar, o que está totalmente alinhado com essa questão de precisar seguir se perdoando. Ok, você passou por um processo de cura, eu posso ver que você já fez muita coisa aqui em relação aos seus sonhos, mas o que eu vejo também é um momento em que não dá para saber ainda exatamente qual é o sonho. Talvez você tenha visto esse jogo aqui e tenha pensado, o tarô vai me dizer o que é que eu vou fazer esse ano, porque nada do que eu fazia serve mais, ou nada do que eu fazia mexe mais com o meu coração, eu tô abandonando uma situação difícil, eu quero saber o que vem de novo por aí. O tarô, ainda mais numa leitura geral, não tem como te dizer, ou os oráculos não tem como te dizer exatamente o que você vai fazer, tem várias pessoas assistindo, mas ele pode te dizer, olha, siga o caminho do novo, e você de fato vai precisar prestar atenção a padrões negativos
de pensamento que você ainda carrega com você. É quase que um grito aqui dizendo: não se apegue ao antigo, não se apegue ao antigo. Tudo que for relacionado com essa situação difícil, esse naufrágio metafórico, essa tragédia, essa coisa que você teve que superar, deixa pra lá. Não tenta consertar isso, não tenta. Eu sei que você já não está mais nessa fase, não aparece aqui como estando mais nessa fase, mas eu vejo também um período de teste em 2020 em que você se sente tentado a voltar a alguns padrões, e alguns padrões permanecem aí na sua vida. Então você vai precisar perdoar e vai precisar realmente se conectar a novas possibilidades, né? E aqui, com esse 9 de copas invertido, eu vejo a necessidade de ver o que já existe de abundância na sua vida, o que já existe de rico, de prazeroso, de interessante na sua vida, porque daí certamente podem surgir sonhos interessantes, podem surgir manifestações interessantes. Ou seja, o que quer que você esteja pensando em fazer é novo, é algo que você nunca fez. Mas eu também sinto que existe uma certa mentalidade da parte das pessoas que estão assistindo a esse vídeo, ou a quem essa mensagem é relacionada, uma certa mentalidade de falta, uma mentalidade de que o que eu tenho é pouco. Então, quando você pensa em algo novo, você pensa não apenas em sentir-se novo, sentir-se experimentando coisas novas, mas também espera que o universo te dê mais elementos antes de começar a trabalhar. E o que eu tô vendo aqui, não, é que você pode começar a trabalhar exatamente de onde você tá. Se você quer escrever alguma coisa, se seu sonho é escrever alguma coisa, você pode começar com o seu computador e com as ideias que te vierem. Mas foca no fato de que escrever para você é uma coisa nova. Se você tem tentado escrever, não sei, romances, e aí nunca pensou em escrever música, por que não tentar escrever uma música? Ou seja, a sensação é nova. Os sonhos para 2020 são novos, eles têm um gosto de novo, mas eles não precisam de nada materialmente. Enfim, eles não precisam de nada materialmente muito rebuscado, ou de muito dinheiro, ou do investimento de ninguém. Eles não precisam de nada altamente, de uma infraestrutura altamente complicada de se conseguir para se realizar. Você pode começar do lugar onde você estiver agora. Só tem que tomar cuidado para não ficar voltando a padrões antigos que estão relacionados com essa situação aqui que se rompeu e que deixou você por um tempo se sentindo um resto de situação, digamos, se sentindo um resto de pessoa, porque ainda estava muito atrelado ao que quer que tenha acontecido, né? Eu vejo que para muitos de vocês isso foi um relacionamento que acabou, e claro, quando a gente se envolve em relacionamentos, eu tô embaralhando aqui o tarô, já tem mais cartas para vocês, mas eu vejo que quando a gente se envolve em relacionamentos, a gente atrela boa parte dos nossos sonhos aos relacionamentos nos quais a gente se envolve. E às vezes os sonhos profissionais, as ambições relacionadas a estudo, as ambições relacionadas ao nosso próprio corpo, elas ficam atreladas ao que aquela pessoa, a função que aquela pessoa cumpria na nossa vida. Se o relacionamento acaba, a gente precisa, a princípio a gente fica meio, quem sou eu agora, né? Porque até os meus sonhos eram sonhados dentro da perspectiva de estar com essa pessoa na minha vida, né? Isso pode acontecer. E depois a gente sente uma súbita energia de liberdade, que é o que eu vejo que já está começando aqui para você, ou vai começar em breve, que é, nossa, agora eu posso fazer tudo sem esse relacionamento, né? No caso de algumas pessoas que estão ouvindo aqui especificamente, pode ser também uma energia de... Não precisa ser um relacionamento, pode ser uma questão de trabalho, né? De um emprego em que você investiu muito e teve que sair, ou de um projeto, de um sonho que você investiu muito e teve que sair, alguma coisa caiu. Mas o importante é que esse é um momento delicado, porque você está com muita energia livre. Você de fato acredita que 2020 pode ser um ano de virada. E pode ser, mas a situação que eu vejo aqui em termos de sonho, você precisa ainda em 2020 experimentar coisas, lembrando-se de nunca recair, buscar não recair nos padrões passados, né? Buscar perdoar qualquer coisa que tenha acontecido, porque quando a gente está cansado, tentando fazer uma coisa nova, é comum lembrar
do que aconteceu e que foi doloroso, a dor voltar e a gente sentir, nossa, perdi tempo, né? Então não se deixar recair nesse tipo de pensamento. Lembrar que o seu poder de manifestação, os seus pensamentos estão com uma força maior do que de costume nesse momento, porque você está com muita energia livre, o universo de fato está ouvindo. Mas saber que a sua vida é daqui para frente. A sua vida não está no passado. Não é para ficar sistematizando aprendizados do passado, né? Para tentar ver o que traz esse gosto de novo, esse gosto de fresco, esse gosto de inovador para você, né? Deixando pensamentos negativos ou pensamentos relacionados a essa situação o máximo possível para trás e lembrando-se que você pode, de fato, manifestar coisas novas com o que você já tem hoje. Você não precisa de grandes infraestruturas, dinheiro. Se você está achando, de repente, que você até já tem um sonho em mente e ele é bastante novo, ele é bastante diferente de tudo que você fez até hoje. Mas você pensa, não, primeiro eu vou ter que juntar dinheiro, primeiro eu vou ter que abrir tempo. Não, começa pequeno, começa com o que você tem hoje, porque isso já vai colocar a sua energia, colocar seus pensamentos, colocar o teu poder de manifestação esse ano no lugar certo. É mais ou menos por aí, né? Mas não vejo aqui uma resposta assim, esses são os sonhos que vão se manifestar em 2020, porque 2020 é um período de experimentação para você. Então, a tendência é que várias coisas aconteçam. E aí, como eu falei, eu já tenho mais essas cartas aqui. Saiu a carta que pra mim é uma das cartas do ano de 2020, até agora eu tô entendendo por que me veio de falar, de comentar isso com vocês. 2020 é ano 4, ano de base. E no caso de vocês especificamente, a base que está sendo construída é emocional. É a base de uma nova versão de vocês depois que isso aqui aconteceu, né? Então as ações do dia a dia, elas têm que começar a dar match, elas têm que começar a se alinhar à pessoa que vocês são agora, a pessoa nova. Qualquer sonho, é quase como se vocês estivessem redescobrindo quais são, ou experimentando para descobrir quais são os sonhos dessa nova versão de vocês. Então não é tanto sobre que sonhos vão se materializar. Não dá para o tarô responder é isso que vocês vão fazer, né? Ou é isso que vocês deveriam fazer. Pode dar uma certa ansiedade, porque quando a gente está se reconstruindo ou se colocando como uma pessoa nova, acontece muito da gente querer ouvir de outras pessoas um conselho. Tá, agora que você se livrou dessa situação, que você terminou esse relacionamento, que você saiu desse emprego, você deveria fazer isso. E o que Tarô tá dizendo é justamente o contrário. Não, você vai ter que buscar. 2020 vai ser sobre buscar. Mas você tem muita energia. Então, constrói essa base. A base de 2020, no seu caso, vai ser uma base emocional. Tudo que você vai fazer tem que estar diretamente relacionado com a sua felicidade, a experimentação das suas emoções, do que tem esse sentido de frescor. Assim, a dica que eles estão dando é essa, de frescor, de novo, etc. Não adianta correr, porque você precisa construir esse lugar em que, de novo, você é o imperador da sua vida, você é o mestre da sua vida, você se sente, de novo, em controle da sua vida. Mas em 2020, o objetivo, em termos de sonhos, é justamente chegar a ser, de novo, uma pessoa que sente que tem o controle sobre a própria vida, só que desde um lugar completamente diferente, que não está submetido a nenhuma situação que não te faz bem. Para isso vai precisar de muito perdão, vai precisar deixar para trás muitas coisas do passado, inclusive padrões de pensamento, vai precisar começar pequeno e vai precisar colocar o olhar e essa energia toda que você tem agora em coisas que tenham sabor de novo e que possam ser feitas, mesmo começando pequenininho, a partir do que você tem. Tá? Bom, eu espero que essa leitura tenha ajudado. Se vocês gostaram, por favor, curtam o vídeo, compartilhem, sigam o canal. Eu adoraria receber feedback nos comentários, porque é uma coisa que me ajuda muito a saber, né? Como é que estão indo as leituras. Digam também se vocês gostaram da leitura em português, se querem outras no canal, porque o padrão do canal é em inglês, tá? E, bom, boa sorte no ano de 2020. Agora vamos passar para a leitura do grupo 3, da pilha 3, com essa belíssima turmalina, que eu acho um desbunde com esses raios prateados, turmalina negra com raios prateados. Espero que dê para ver direitinho. Para vocês, bom, caso vocês sejam novos no canal, esse canal se chama Fluxo Atemporal, Timeless Flux,
por conta desse oráculo aqui, que vai dar o contexto da situação de vocês em relação a sonhos para 2020, tá? Só para eu entender mais ou menos com que grupo eu tô falando, quais são as energias desse grupo. E esse é um oráculo que eu recebi, né? Eu ouvi, eu produzi, e é um dos grandes motivos de ter criado esse canal. Então, eu já tenho dois naipes diferentes aqui, já posso falar alguma coisa, eu já posso dizer, por exemplo, que vocês estão num momento de muito trabalho e que, perdão, por algum motivo, vocês estão num momento de muito trabalho, mas estão tendo dificuldade de prestar atenção a alguma espécie de mudança na vida de vocês que é divina, enfim, que veio pro bem de vocês, mas que tá difícil de ouvir, tem um bloqueio. Enfim, seria bom ouvir. Agora eu vou virar as cartas para dizer, para tentar ver aqui para vocês exatamente o que isso significa. Então vamos lá. Tá, em relação a sonhos, que é o motivo da nossa leitura hoje, eu posso ver aqui que vocês estão trabalhando muito para entender os sinais que o universo manda para vocês. Se vocês olharem para essa carta aqui, é uma pessoa lendo um jornal, né? A carta se chama Notícias e a frase diz: o universo manda sinais e eu me informo. Então é uma relação com o universo, com sinais que podem vir em livros, que podem vir em vídeos como esse, que podem vir. Vocês de fato estão tentando estabelecer uma relação de se informar com muita fé, né? Eu vejo em vocês um grupo que tem muita fé, né? De fato tentando buscar esses sinais. Só que tem uma coisa que está atrapalhando esse processo e que está diretamente relacionada ao sonho de vocês. Essa carta aqui, acho que vale a pena explicar, porque ela vai trazer o tema desse sonho. Ela se chama Corpo de Rainha. E esse naipe está relacionado, é o naipe do raio, ele está relacionado a alguma coisa muito física ou muito concreta, né? Física no sentido de concreta, que é um insight espiritual, uma bandeira vermelha espiritual, que está tentando acordar a gente para algum aspecto da nossa vida que precisa ser trabalhado. No caso dessa carta do Corpo de Rainha, a frase diz: fui mais do que sou e hoje sinto. O que significa isso? O momento corpo de rainha é o momento em que você de fato sente que tem um corpo de rainha, né? E aí isso não está relacionado diretamente a um gênero ou outro. Você pode ser homem, mulher, você pode ser agênero, você pode ser transgênero, você pode se identificar como quiser. Mas a imagem da rainha aqui é a imagem de uma pessoa autocoroada, né? Ela se coroou e porque ela sente esse corpo de rainha, ela se multiplica, não só na base, como em relação aos braços que representam as ações que ela tem no mundo. Ela tem 1000 possibilidades diferentes de ação, por conta de sentir-se num corpo de rainha, né? Num corpo que se multiplica, né? Esse corpo de rainha significa uma base corporal, e é corpo mesmo, não é metáfora, tá? Não tá falando de dinheiro ou de outras bases materiais, é corpo mesmo. É sentir-se num corpo belo, sentir-se num corpo saudável, sentir-se num corpo real, sentir-se num corpo real no sentido de realeza, sentir-se num corpo nobre, né? Dar o devido valor ao corpo. E essa frase é muito interessante porque ela fala do seguinte, que mesmo que você nunca tenha se sentido assim, é como se você retornasse, ou mesmo que você, melhor dizendo, não se lembre de ter se sentido assim alguma vez na sua vida adulta ou conscientemente, é como se você retornasse a um estado da infância em que você de fato se sentia assim, porque toda criança nasce, né? Os preconceitos que a gente tem em relação ao nosso corpo, de achar feio, etc, enfim, de achar fraco, de achar diferente, são aprendidos, né? E vem em forma de lições, enfim, variadas. Então, assim, aqui, nessa carta, eu tenho uma situação em que, mesmo que eu nunca tenha me sentido assim, é como se eu lembrasse que eu já fui assim. É como se eu lembrasse de um dia em que eu me sentia assim. Quando a gente é criança, a gente vem assim, a gente vem com um corpo nobre, com um corpo real, com um corpo que a gente sente que de fato tem esse nível de poder, né? A gente não tem nada contra esse corpo, nada para bloquear nosso relacionamento com o nosso corpo. Mas à medida que a gente cresce, isso pode
isso pode se reverter muito seriamente. E essa reversão, ela, muitas vezes, quando o sagrado está tentando entrar em contato com a gente, manda uma espécie de lembrança que é muito física, é sentida no corpo. Então você pode estar, de repente você não se sente muito bem no seu próprio corpo, e um dia sentado fazendo nada aparentemente tão especial, você sente que o seu corpo é real, que o seu corpo é nobre, que o seu corpo é incrível, ou recebe um elogio e aquilo ativa alguma coisa em você. Esse é o corpo de rainha, né? É esse insight físico, né? É essa manifestação física de um insight sobre o próprio corpo. O que está aparecendo aqui é que você está tentando se informar sobre o que você precisa fazer, sobre quais seriam os próximos passos em relação aos seus sonhos. E, no entanto, o universo está tentando te dizer que você precisa ver questões em relação ao seu corpo, à sua autoestima corporal, e isso está bloqueado. É bem provável que para muitos de vocês tenham recebido elogios ou tenham se sentido subitamente muito bem no próprio corpo, e talvez vocês tenham descontado isso como uma besteira, como uma coisa que não deve ser levada em consideração, porque estão acostumados a ter esse problema, e esse problema de autoimagem ou esse problema corporal, seja de qual for a natureza, né, seja qual for a natureza do problema que vocês têm com o corpo de vocês, então, mesmo se sentindo subitamente bem ou tendo esse nível de sensação, né, corpo de rainha, vocês ignoraram isso e seguem buscando outro tipo de sinal do universo em relação ao que deveriam fazer. Aqui tem um sinal claro de que os sonhos de vocês passam pelo corpo e não vão ser resolvidos a menos que essa questão com o corpo seja resolvida. E tem um sinal também de que em 2020, essas questões com o corpo vão ser trabalhadas. Então, já dá para ver que a leitura para esse grupo vai ser mais precisa, né? Porque tem um tema aqui se estabelecendo, o tema do corpo. E provavelmente os sonhos que vocês trouxeram para essa leitura, que esse grupo, quem escolheu esse grupo trouxe para essa leitura, né? Estão relacionados ao corpo, né? Sonhos que envolvem relacionamentos, expressões de afetividade, de sensualidade, de sexualidade, mas também sonhos que estão relacionados ao profissional e ao corpo, né? Profissões que usam muito o corpo, todas as profissões utilizam o corpo, obviamente, mas profissões em que o corpo ganha papel de destaque. Mas a situação, só para ficar claro, é que vocês estão buscando respostas do universo, estão de fato muito atentos e conseguem até seguir muitos dos sinais que o universo manda, mas quando se trata de corpo e dessa sensação do corpo como real, como magnético, como nobre, como digno de atenção e como capaz de reger a vida de vocês, isso se bloqueia. E isso também é sagrado. O universo também está tentando te mostrar isso, mas esse tipo de sinal você não lê no Jornal do Universo, digamos assim. Obviamente, se os sonhos sobre os quais vocês estão pensando não estão diretamente relacionados com o corpo, vale a pena pensar sobre como o corpo afeta qualquer tipo de atividade que vocês estejam fazendo ultimamente, né? Porque, como eu disse, o corpo está presente em todos os tipos de atividade. Agora vamos ver o que eu tenho aqui para vocês. O que eu tenho aqui para vocês? Eu tenho... Certo. Essas cartas estão saindo muito como posicionamentos ou como coisas que ajudam a manifestar os sonhos em 2020, né? E aí, em primeiro lugar, vou aproximar para vocês verem, ensino superior. Você aprendeu com a sua experiência, mas estudo interno é requerido agora, é necessário agora para que o processo se aprofunde. Ou seja, e isso está invertido. Eu vejo aqui que nessa situação de buscar sinais do universo, e esses sinais do universo são do universo mesmo, tá? Então, não importa qual seja a sua crença, qual seja a sua
religião e como você busca esses sinais, é como se você estivesse buscando mesmo em livros, em companheiros, em pessoas, no externo a você está buscando como abordar seus sonhos e talvez até que sonhos seguir, quais seriam os próximos passos, considerando a situação de vida em que você está. E essa carta informa que isso não vai funcionar enquanto você também não buscar se apropriar do seu conhecimento interno. Esse conhecimento interno, ele não está fluindo porque a sua ligação com o seu corpo não flui. Não flui diretamente, porque o nosso conhecimento interno, aquilo que a gente tem como instinto, intuição e os nossos melhores receptores, até mesmo para sinais do universo que às vezes são mais sutis do que um conselho dado por uma pessoa que pode e que sempre está, né, de uma forma ou de outra, a serviço do universo, né, a serviço de um bem maior, do destino, como você queira chamar. As nossas formas de chegar aos sinais do universo, elas estão ligadas ao nosso corpo. Né? Como é que onde se expressa a sua intuição? Onde estão os canais da sua intuição? Eles têm base física. Por mais que você fale nos campos extrasensoriais, os campos extrasensoriais, eles também estão construídos sobre uma base física. Então, isso está tudo conectado. As cartas estão dizendo que você, por não considerar tanto a base física e por não ter considerado sinais, chamados, indicações de que a base física precisava de trabalho, basicamente de que ela precisava ser amada, tem deixado de lado conhecimentos importantes, intuições importantes em relação aos sonhos que você deve seguir, né? Tem deixado isso muito exteriorizado. E aí eu tenho Magic Manifesting, eu tenho manifestação mágica. Seus sonhos, visões e objetivos estão se tornando realidade. Fique focado. Então, posso ver, assim, que não se trata necessariamente de querer saber qual é o sonho. Vocês sabem exatamente o que vocês querem na vida. E provavelmente já estão no caminho de obter. Talvez vocês tenham chegado a um ponto de confusão, é mais ou menos o que eu vejo aqui, um ponto em que vocês não sabem qual é o próximo passo ou como avançar além de onde estão, ou estão querendo apenas confirmar os próximos passos. Bom, o que está aparecendo aqui para que esse processo fique mais fácil, para que as coisas fluam, para que você não tenha mais tanta dificuldade em ver os próximos passos, em saber disso por si mesmo, sem precisar consultar fontes externas o tempo todo, você precisa melhorar a sua conexão com o seu corpo, né? E eu tenho ainda, né? Para vocês eu tenho 3 cartas, para as outras filhas não tinha. Eu tenho ainda a chama espiritual, a chama do espírito. Redescubra uma parte perdida de si mesmo ou de si mesma. Experimente a harmonia e cura nos relacionamentos. Então, eu diria que para a maior parte de vocês, o sonho que trouxe vocês à leitura tem a ver mesmo com relacionamentos, porque quando a gente bloqueia a percepção do corpo, ou quando a gente tem algum tipo de dificuldade com o corpo, não se acha bonito, não se acha saudável, tem algum tipo de energia negativa em relação a como a gente vê o próprio corpo, né? Os relacionamentos se dificultam. Então, existem 2 possibilidades aqui. Ou o profissional avança com mais dificuldade, você se sente inseguro ou insegura, porque você tem um impedimento no relacionamento com as outras pessoas quando se trata do corpo, e isso afeta o seu sucesso profissional. Ou, realmente, quando você pensa em sonhos relacionados a relacionamentos. Eu gostaria de ter um relacionamento firme, eu gostaria de ter um relacionamento com maior nível de comprometimento, eu gostaria de ter um relacionamento que me completasse. Eu até consigo ter relacionamentos firmes ou mais longos, mas não sinto que eles me completam, não sinto que sou feliz ou que consigo me expressar. E aqui tem uma indicação clara de que esses problemas passam pelo seu corpo, né? O seu corpo, o bloqueio no corpo impede
que até mesmo os sinais do universo sejam entendidos a partir de uma perspectiva que te sirva, porque esses sinais são entendidos como externos apenas, eles não são transmutados no que o seu corpo precisa ou no que a sua realidade precisa, no que o seu contexto específico desse momento precisa, né? Você consegue manifestar coisas, você é um realizador ou realizadora, né? Mas a questão existe um limite para o que você consegue realizar, mesmo sendo uma pessoa altamente antenada, ouvindo os sinais que o universo dá, estando profundamente conectada com o que vem de fora. Existe um limite para o que você consegue realizar se você não tem uma boa conexão com o seu corpo. Principalmente se seus sonhos, se sua profissão, enfim, se aquilo que você pretende manifestar está diretamente relacionado com o corpo, né? Vamos ver o que o tarô vai dizer em relação a isso. Bom, aqui com o tarô eu já tenho duas questões. Primeiro, você tentou... Eu vejo aqui um movimento de tentativa e que vai ser provavelmente completada em 2020, que é uma tentativa de deixar certas opiniões, certas visões que você tem em relação ao seu corpo no passado, onde elas pertencem. Porque qualquer trauma, qualquer dificuldade que você tenha em relação ao seu corpo, de fato surgiu ou na sua infância ou na pré-adolescência. É uma questão de passado e precisa ser resolvida, precisa ser deixada lá. Só que, por conta justamente desse trauma, você precisa, ou desse problema, desse bloqueio, você precisa aprender novamente a entregar entregar aquilo que você tem de melhor, os seus talentos, etc., de verdade. Se entregar por inteiro. Então, o que eu tô vendo aqui é o seguinte. 2020 vai ser um ano em que você vai continuar sendo a pessoa ativa que você já é. Mas o sonho que você vai alcançar é o sonho de deixar para trás a visão parcial, a visão manipulada, a visão negativa que você tem do seu corpo, por meio de uma atitude de doá-lo cada vez mais. E o que significa doar o corpo? É se expor a situações em que você, mesmo não acreditando totalmente, digamos assim, age como se o seu corpo fosse bom, bonito, saudável, bom o suficiente para estar em sociedade, bom o suficiente para prestar serviços, favores, para ser querido. Então você vai começar a se expor a esse tipo de situação. E é um processo que pode ser muito difícil, né? Porque a princípio você não acredita que o seu corpo dá conta disso, ou que o seu corpo merece isso, que o seu corpo tem capacidade de se colocar nesse tipo de situação. Mas em 2020, o presente que você vai se dar e o sonho que você vai realizar é poder fazer tudo o que você já faz com a presença do seu corpo, com a presença de um corpo que você sente que aqui de fato você dá direitos e que de fato pode se expor e pode compartilhar situações com outras pessoas. Eu tô aqui embaralhando para tirar outras cartas do tarô, ver se eles têm mais alguma coisa a falar mais concreta sobre os sonhos, né? Mas 2020 vai ser um ano de fato considerar o corpo. É quase como se 2020 fosse o ano de sonhar com o corpo, ou o ano em que o corpo é seu sonho. E aparece aqui o 5 de paus, né? Para mim, esse 5 de paus, ele tá aqui falando sobre conflitos que podem acontecer nessa sua tentativa. Eu vou dar um exemplo bem concreto que tá me vindo à mente, porque eu tô vendo essa cena aqui com uma clareza incrível, né? Se você tem dificuldades de
de se mostrar, porque você acha que o seu corpo não está à altura de um determinado lugar, não sei, você acha que seu corpo não pode ser exposto na praia, por exemplo, ou você acha que o seu corpo não fica bem num determinado tipo de roupa que se usa num determinado ambiente. Esse vai ser o ano em que você vai à praia. Esse vai ser o ano em que você se expõe naquele ambiente. E você usa a estratégia do finge até que vire verdade. Porque você ainda não se sente confortável o suficiente para de fato se expor. Mas você vai dar um voto de confiança porque você sabe que não pode mais deixar seu corpo para trás. E também porque você quer ter informações de base física. E não só informações externas, insights, guias, sinais, mas você quer ter informações de base física, baseadas no seu corpo, que está aqui nessa carta, para tomar as suas decisões daqui para frente. Esse tipo de situação pode deixar muito desconfortável, pode gerar conflitos e pode trazer à tona sentimentos de competição que você tem tentado deixar abafado, porque se você julga o seu corpo fortemente e pensa, deveria ser mais isso, deveria ser mais aquilo, você acaba criando uma hierarquia na sua cabeça de corpos, né? Esse é o corpo padrão, o meu é mais assim, o do fulano é mais assado. E aí, à medida que você for se expondo nesses lugares, essa hierarquia vai ressurgir. Mas o que aparece aqui é que você vai ser totalmente capaz de entender, examinando esses pensamentos de hierarquia e se dando a oportunidade de viver essas situações, você vai ser capaz de entender até que ponto as suas ações estiveram limitadas até hoje por conta desse problema corporal, desse problema físico, né? Não que seja de fato um problema, é uma coisa que você entende como um problema. E aí, o sonho que se manifesta em 2020 é o sonho de integrar isso. É o sonho de começar a superar esse problema. Porque cada vez que você experimentar com o seu corpo numa situação que a princípio é desconfortável, né, você vai sentir que o problema se desfaz à medida que você vai tendo coragem de, entre muitas aspas, fingir, né? O coração talvez não acompanhe a princípio, você vai fazer porque, por que não? Eu tenho que dar atenção ao meu corpo. Mas vai começar a acompanhar com o tempo. O problema em si vai desaparecer. Você vai ver que o chão não se abre a seus pés, nada rui e que é divertido. Se dá a chance de participar de situações, de testar coisas com o seu corpo que antes você não testava por conta disso aqui, né? Então, o grande sonho que se manifesta em 2020 é a integração do seu conhecimento interior, do conhecimento de base física, daquilo que você entende com o seu corpo, né? E a integração do seu corpo à sua vida. Você já é uma pessoa que faz muito, mas você vai passar a fazer amando o seu corpo, incluindo o seu corpo, se vendo como essa figura real, digna de amor, de afeto, forte, capaz de tudo. E isso vai multiplicar para 2021, para 2023, enfim, para o futuro, as suas possibilidades de ação, porque esse limite vai ter sido retirado. Bem, é isso que eu tenho para vocês hoje. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Caso vocês tenham gostado, curtam o vídeo, compartilhem o canal e inscrevam-se no canal, porque é muito legal ter esse tipo de retorno. E, por favor, deixem as suas impressões sobre o vídeo aqui na seção de comentários aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada e bom 2020!